Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro, Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação aqui da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos principais aliados do desenvolvimento sustentável de uma agricultura regenerativa, os inoculantes, que além de trazerem inúmeros benefícios aos solos, às plantas e ao meio ambiente, eles também desempenham um importante papel na jornada de uma agricultura mais rentável ao produtor. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos duas convidadas de peso, super especialistas no assunto. Ellen Barrocas, gerente de desenvolvimento de produtos da Índigo, PhD em fitopatologia de plantas pela Universidade Federal de Lavras e especialista com pós-doutorado em biologia molecular e tratamento biológico de sementes. E Mariângela Hungria da Cunha, engenheira agrônoma e professora da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, além de pesquisadora da Embrapa desde 1992. E desde 1991 atua na Embrapa Soja. Referência de mercado quando o assunto é inoculantes, seus trabalhos tiveram um papel fundamental no que é hoje a indústria de micro-organismos fixadores de nitrogênio no Brasil, nos levando ao patamar de liderança mundial na área. Mariângela também é comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Minuto Agro, Mariângela e Ellen. Olá, obrigada. Estamos aqui para transmitir várias informações importantes de ordem agrícola. Obrigada, Mariângela. Obrigada pelo convite, Aline. Prazer sempre conversar com a Mariângela. Mariângela, ela já é bem conhecida nessa parte de micro-organismos, é uma pesquisadora de peso da Embrapa e tem uma importância muito relevante na parte de uso de micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então, é sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com ela. Antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, queria pedir, Mariângela, para você, por favor, nos contar a sua trajetória profissional, como que ela se conecta com o tema do episódio de hoje. A gente fez aí uma grande apresentação sobre a sua carreira, mas queria abrir aí o espaço para você complementar. Então, eu sempre me interessei bastante por microbiologia, né, mas a parte agrícola, então, era muito, muito incipiente. Então, fui fazer agronomia, né, eu sou engenheira agrônoma, estudei na Exalc, e lá também não tive muita coisa. Naquela época, no microbiologia agrícola, a gente tinha junto com fitopatologia, com tudo, sabe, não era nenhuma disciplina específica. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria, e no último ano da faculdade eu tive a oportunidade de conhecer uma pesquisadora no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, lá que hoje faz parte da Exalc, e que ela trabalhava com fixação biológica do nitrogênio. E desse modo, daí eu consegui começar a minha carreira nesses micro-organismos que eu sempre quis atuar com eles, né, isso numa época em que realmente não era nada comum. Daí eu fiz o mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado, sempre com fixação biológica do nitrogênio e esses micro-organismos que auxiliam tanto na agricultura, e foi assim que eu comecei a carreira e nela estou até hoje, né? Hoje já ampliado para outros micro-organismos também, mas quer dizer, eu estou há mais de... Só na Embrapa eu fiz 40 anos em dezembro do ano passado. Então, somando faculdade, mestrado, eu fui contratada pela Embrapa no final do primeiro ano de doutorado, são vários anos aí trabalhando com micro-organismos na agricultura. É uma vida inteira dedicada a esse assunto. Muito legal, Mariângela, e muito legal ouvir você falar, né, numa época em que era muito incomum. Hoje a gente está fazendo um episódio muito bacana com três mulheres, né,
que tem aí a sua carreira ligada aí ao agronegócio, uma profissão que essencialmente é muito masculina e que as mulheres elas vêm ganhando cada vez mais espaço, e é muito bom poder ter essa conversa com vocês aqui hoje. Ellen, você consegue trazer para a gente também um pouquinho aí da sua história, como que você chegou aqui, até você chegar aqui na Índigo, ser minha colega aqui na empresa? Minha carreira é, assim, um pouco parecida com a da Mariângela também, sabe? Eu sempre trabalhei na área sou agrônoma também, formada em Viçosa, e desde então eu sempre trabalhei com sanidade do que se levava ao campo. Minha preocupação sempre foi a qualidade do que se levava ao campo. Então eu trabalhei com mudas, eu trabalhei com batata semente, eu trabalhei com propágulos, mas sempre prezando a sanidade do que se levava para o campo, né? E aí eu fui depois para a parte de sanidade de sementes, e é onde eu praticamente continuei minha carreira inteira, e aí tive uma experiência também na parte de biologia molecular na Universidade de Wageningen, na parte de tratamento biológico de sementes na Universidade de Copenhague. Então isso tudo, cada vez mais eu tinha certeza do caminho, e eu tinha certeza do que você leva para o campo. O que você leva para o campo é um bom início para você ter uma agricultura forte. E, sobretudo, nessa parte, eu enveredei mais por essa parte de tratamento biológico de sementes, porque eu acreditava que, além do tratamento químico, os biológicos, eles avançaram muito de uns anos para cá. Então, a parte de recobrimento de sementes, de você levar o micro-organismo naquele momento tão importante, que é na parte da germinação, eu agarrei isso para a minha vida, e hoje eu trabalho basicamente nessa área, na Índigo. Então, eu acho assim, as carreiras da gente se cruzam, é um longo caminho, né, Mariângela? Tudo isso que a gente construiu, mas é alguma coisa que a gente vê, de fato, o resultado na agricultura, e dá muito orgulho a todos nós que caminhamos em paralelo para esse tipo de trabalho, Aline. É muito bacana. Bom, nossos ouvintes, como vocês podem notar, hoje nós temos duas grandes especialistas aqui no assunto. E para a conversa ficar mais rica, hoje eu vou conduzir o nosso bate-papo de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou abrir para que a Ellen faça as perguntas para a Mariângela, para a gente conseguir ter um papo um pouco mais técnico. Deixo aí para você, Ellen, por favor, trazer aí as perguntas para a Mariângela. Ótimo, Aline. Mariângela, é um prazer sempre conversar com ela. Mariângela tem uma bagagem enorme, a gente sempre aprende muito com ela. Ela tem um papel fundamental no que é hoje o uso de inoculantes na agricultura, o uso de micro-organismos fixadores de nitrogênio. Hoje, Mariângela tem uma contribuição muito grande nisso, e a gente tem que, na verdade, tirar o chapéu, porque isso é uma referência mundial, o uso de micro-organismos na agricultura, e cada vez a gente está querendo acrescentar mais. Então, Mariângela tem sempre muito a contribuir. E aí, nessa linha, desde o início, a gente teve uma evolução muito grande no mercado de micro-organismos, né? Com diferentes focos, com diferente atuação, por exemplo, na parte de solubilizadores de fosfato, promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio, micro-organismos para estresse. Então, a gente vem num caminhar ao longo das décadas, né, melhorando cada vez mais isso. E aí eu queria saber de você, Mariângela, já nesse desenvolvimento, desse descobrimento desses novos micro-organismos, cada hora com uma função interessante, que sempre agrega a nossa agricultura, eu queria saber o que você acha que é o próximo passo para a indústria nessa linha desses micro-organismos que a gente considera como inoculante no Brasil? Então, Ellen, eu acho importante falar um pouquinho do passado, como que foi essa evolução com esses micro-organismos, né? Porque você vê ali, os primeiros, realmente, a inoculação no Brasil, propriamente dita, né? Tinha uns estudos lá já desde 1920, no Instituto Agronômico de Campinas, mas realmente a parte do agricultor começar a usar os inoculantes
começou ali na década de 50, no Rio Grande do Sul, que era para essa cultura que estava emergindo no país, a cultura da soja. Então, nessa época, os inoculantes eram feitos pela universidade até, né, não tinha uma indústria, não existia indústria, e era feito em água, né, foi feito em água, depois começou a ser feito em tufa, né, porque a literatura dos outros países que já utilizavam isso era de que a tufa era um bom veículo, isso lá no Rio Grande do Sul. E daí, né, quando começou, a soja começou a expandir, então se tornou necessário realmente fazer uma primeira indústria que foi feita com a ajuda da universidade, do professor João Rui Jardim Freire, né, lá era Leivas Leite, lá em Pelotas. E o que era? Era o que se conhecia de micro-organismo, então aí vamos falar 1956, lá a primeira indústria, era rizóbios fixadores de nitrogênio. E isso era mundialmente o que se conhecia, que é a maior contribuição que a gente conhece de um micro-organismo para a agricultura. São esses que a gente chama coletivamente de rizóbios, né, que estabelece essa simbiose que é a mais evoluída que a gente conhece na natureza, com diversas leguminosas. Então nós temos leguminosas de grãos, forrageiras, árvores, e conseguem dar uma grande contribuição. Então, os microbiologistas brasileiros, nós tivemos 2 grandes microbiologistas, que era o professor Jardim Freire e a doutora Joana Dobereiner, no Rio de Janeiro. Então, começaram todo esse processo de fixação biológica do nitrogênio para essa cultura, né, principalmente essa cultura que começava a se mostrar importante para a soja, e foi indo. Daí, na década de 70, 80, outras indústrias começaram a se estabelecer, foram progredindo em termos de formulação, mas sempre com as bactérias fixadoras de nitrogênio. E embora vários grupos de pesquisa no Brasil trabalhassem com muitas leguminosas distintas, tanto que a gente tem hoje uma coisa assim fantástica, que são praticamente 100 estirpes recomendadas para 100 leguminosas, tá, que podem ser utilizadas em inoculantes, que foram testadas em vários níveis, a maioria delas em condições de campo, trazendo grandes aportes para defixação biológica do nitrogênio para a agricultura. Daí a indústria, essa foi uma época em que realmente ficou muito concentrado em bactérias, nesses rizóbios, e houve uma grande evolução na parte da indústria, na parte de formulações, mas foi um longo caminho, tanto que a gente sempre usava, né, o substrato a tufa, mas é uma limitação no Brasil, porque a gente não tem boas turfeiras no Brasil, né, somos um país tropical, e a tufa não era esterilizada, né, então a gente tinha vários contaminantes nessas tufas. Eu mesmo cheguei a analisar vários inoculantes que tinham mais contaminantes do que o rizóbio, porque são, por exemplo, muitos actinomicetos que produzem antibióticos e que matavam os rizóbios. Então, a pesquisa forçou, junto com o legislativo, a começar a ter, né, um marco de esterilidade no substrato para garantir que aquelas bactérias que a pesquisa estava selecionando iam estar presentes, né, no inoculante. Então, foi esse marco histórico, né, que foi ali na década de 1990, de que a tufa deveria começar a ser esterilizada. Foram feitos vários testes de raio gama, de tudo. A indústria foi se adaptando e foi, então,
uma década de muito avanço na indústria, entendeu? Junto com a pesquisa para melhorar esse substrato. Agora, o ideal mesmo, os agricultores sempre reclamavam muito da tufa. Conforme eu falei, a qualidade da nossa tufa não era boa, muitas tinham um grau de areia muito grande, então dificultava a adesão nas sementes, uma série de coisas. Então, a gente queria o marco do líquido, mas o líquido foi muito difícil. Então, se você pensa que o Brasil hoje é líder de fixação de nitrogênio da soja no mundo, porque a parte da pesquisa avançou muito, era a parte da seleção das estipes, a parte de quanto que deve colocar de estipe, de como, de que horas, de tudo. Então, avançou muito a pesquisa, mas a parte industrial ainda não estava tão avançada. Então, foram feitos esforços para ter uma formulação líquida. E o primeiro inoculante líquido no Brasil, ele foi aprovado, não era brasileiro, era da Nitragin, que foi a primeira indústria de inoculante do mundo, né, de 1910, nos Estados Unidos. Então, ela trouxe, fez os testes e foi aprovada a primeira formulação líquida no Brasil só no ano 2000, veja só, é uma coisa bastante recente. Mas daí isso aí abriu as portas, não só para outras... também, uma coisa muito importante nesse marco de 2000, o que é? Tinha um protecionismo da indústria nacional, tá? Então, realmente eram só inoculantes nacionais, e com esse de 2000 também daí abriu para inoculantes de outros países. Isso sacudiu a indústria nacional, que estava acomodada lá com a sua tufa, né? E fez realmente eles fazerem fortes investimentos em desenvolvimento industrial, em recursos humanos, em equipamentos, né, para também conseguirem entrar no mercado, porque o agricultor realmente queria a fórmula líquida, tanto que em 5 anos lá já estava 80% dos inoculantes na fórmula líquida. Então, a gente pode falar que essa década de 2000, começou ali no ano 2000, até 2010, daí foi muito a década da indústria, sabe, desenvolvimento industrial. E é impressionante, na década seguinte, também até hoje, quem como eu conhece, está no campo há muito tempo, vê como as indústrias progrediram, sabe. Então, eu conheço indústrias em todos os continentes do mundo e posso falar que aqui, indústrias que eu vejo aqui no Brasil estão, inclusive, melhores do que a maioria das indústrias que eu vejo fora. Então, eu acho que essas últimas décadas foram de desenvolvimento industrial. Mas daí o que aconteceu? Era risóbios, fixadores de nitrogênio e tal, não tinham outros micro-organismos no mercado. E nós, trabalhando com soja, o agricultor muito satisfeito veio e nos perguntou, mas eu não cultivo só soja, eu tenho milho, tenho trigo, vocês têm outras coisas? Foi quando a gente começou a seleção a busca por bactérias promotoras do crescimento de plantas para o milho e o trigo. E o Brasil tinha grande tradição de estudo com o Azospirillum brasiliense. A minha primeira chefe, né, a brilhante doutora Joana Duberainer, foi quem descobriu a capacidade dessas bactérias de fixar nitrogênio. Um outro pesquisador descobriu a capacidade de várias das estipes de Azospirillum brasiliensis sintetizarem grandes quantidades de fito-hormônio, mas tudo ficou desde 1970, né? Ficou em estudos básicos no Brasil, tinha um ou outro experimento de campo, mas o negócio não foi adiante. Então, a gente fez tudo, fez realmente uma força-tarefa para fazer vários ensaios de campo, verificar se funcionava ou não. Nós selecionamos estipes de Azospirillum brasiliensis, e realmente, para eu que era uma pessoa da vida inteira de risóbios com leguminosas, fiquei surpresa, porque os benefícios eram incríveis, né? Então, nós lançamos essas primeiras bactérias que não eram risóbios, o primeiro inoculante comercial com não risóbio
que eram esses azospirino. Foi lançado no mercado em 2009 e 2010, os 2 primeiros inoculantes. Então, olha, faz muito pouco tempo. E o que aconteceu? Então, foi esse boom do primeiro não Rhizóbio. E esses tipos de azospirino que a gente lançou tiveram, então, já que a gente já encontrou uma indústria melhor em formulações, melhor em apresentação do inoculante, melhor em tudo. Junto com os chips que eram fabulosas, isso foi uma entrada muito positiva no mercado, porque o agricultor viu os resultados, ficou empolgado e aprendeu, então, que não era só Rhizóbio. Então, isso abriu as portas para outros micro-organismos. E se você pensar, então, 2009, pouco mais de uma década, hoje já são mais de 12 milhões de doses de inoculante de azospirino, além da soja, além do milho, do trigo, do arroz, que foi inicialmente, a gente viu esse benefício de colocar junto com o bradyrhizóbio na soja, então o que a gente chamou de coinoculação, que foi lançado em 2013 e 2014, e que hoje já está em 26% de toda a área cultivada com soja no Brasil, já está usando a coinoculação do bradyrhizóbio com azospirino brasiliense. Então o agricultor realmente ficou, muito satisfeito com os resultados e viu que a vida não era só Rhizóbios. Daí foi lançado há quase 5 anos, daí agora os bacilos, que são solubilizadores e facilitadores da absorção de fósforo, também já está em 5 milhões de doses de inoculante. Juntou-se, a crise dos fertilizantes com a guerra da Ucrânia e da Rússia, o que forçou os agricultores a quererem o que pudesse substituir por micro-organismos era melhor, porque os preços estouraram, Então, eu acho assim que o agricultor brasileiro está muito preparado, muito aberto, muito ansioso por todo tipo de micro-organismo que possa vir a substituir fertilizantes químicos ou mitigar estresses hídricos. Eu acho que realmente é o agricultor que está mais receptivo e bem preparado no mundo para o uso desses micro-organismos. Então, eu acho que vai vir muita coisa por aí nesses próximos 10 anos. Precisa vir muita coisa em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento industrial, porque a gente está enfrentando desafios. Veja só, pega a região do Mato Piba, a principal região produtora de soja. A gente teve experimento lá que teve que enfrentar 50 graus de temperatura no solo por 10 dias. Então, precisa evoluir industrialmente, porque as formulações tradicionais, as mais modernas, mas que já estão ficando tradicionais, não aguentam isso, E também de percepção dos agricultores de que os micro-organismos são bons, mas precisa de toda uma pesquisa e desenvolvimento industrial para ter os efeitos esperados no campo. Muito bom, Mariângela. É bom, esse levantamento seu todo histórico aí, porque a gente percebe com muita clareza que 2 coisas caminharam juntas, em paralelo, que foi o desenvolvimento de novas tecnologias de biologia molecular, de ferramentas que as empresas e os pesquisadores conseguiram fazer o screening desses micro-organismos de uma maneira mais ágil e, paralelamente, o que a indústria trouxe. Então, essa cooperação entre a indústria e a pesquisa, ela é sempre necessária. E se a gente pensa que o que acontecia, o que tinha de micro-organismos 30 anos atrás, não é o que a gente tem hoje, porque evolui muito rápido, conforme você disse, ainda a gente tem muita coisa pela frente para ser descoberta. Muitos micro-organismos que podem trazer diferentes benefícios para a planta, como você disse aí, em estresse
hídrico, e que a gente pode fazer uma agricultura, tornar uma agricultura mais sustentável, né, com menos poluentes e mais uma alimentação mais saudável, que na verdade é isso que todo mundo procura, né? E aí, Maria Ângela, eu queria te perguntar outra coisa, que você já citou aí, né, de outros micro-organismos. Então, hoje o Brasil, ele é referência na parte de nitrogênio. A maioria dos agricultores, dos produtores de soja, eles já fazem usos desses micro-organismos. E aí, você acha que você vê com bons olhos e você acha que é possível essa substituição dos fertilizantes, alguns fungicidas, alguns biofungicidas de controle, em substituição ao que já existe de químico hoje no Brasil? Como que você vê essa combinação ou essa substituição da indústria química pela biológica? Então, eu, é claro, né, vejo muito contente, porque eu nem achei que fosse ver isso em vida, né, toda essa busca pela substituição pelos biológicos. O que eu acho? Em relação aos fertilizantes, nós podemos realmente maximizar muito o uso dos micro-organismos, diferentes processos microbianos. A gente tem que pensar, não pode mais pensar na cultura da soja, tem que pensar em todo o sistema, um planejamento, quem sabe, até de 2 anos, sabe, de quais vão ser as necessidades nutricionais de todas essas plantas que vão compor o sistema, por exemplo, se é soja, milho, braquiária, o que vai ser colocado, tudo, fazer um balanço do que precisa de nutriente e verificar quais micro-organismos podem fornecer quanto, ou como que, para você ter um balanço e colocar o menos possível de fertilizante. A substituição total, eu sei que até saem umas notícias a substituir totalmente, não acredito que seja possível, porque a fixação do nitrogênio pega o nitrogênio do ar e tal, e funciona maravilhosamente bem, 100% com leguminosas. Mas a gente pode otimizar, porque o incrível das leguminosas é que com estirpes elite, não só consegue fornecer com todo o nitrogênio, como deixa em média 30% de todo o nitrogênio fixado para a cultura seguinte. Então, nós temos que estudar melhor isso que é deixado para a cultura seguinte. Então, já pode diminuir muito o nitrogênio. Potássio, a gente tem trabalhado muito com todos os nutrientes em geral, mas o potássio é um que a gente verificou que com o crescimento maior das raízes, a gente consegue aproveitar melhor o fertilizante químico. E essa hoje é até uma das principais linhas que nós estamos colocando, aumento da eficiência de utilização do fertilizante por essas bactérias, por um maior crescimento das raízes. No milho, por exemplo, estudo até com nitrogênio marcado, N15, mostrou que aumentava 70% o aproveitamento do fertilizante nitrogenado colocado no milho. Então, vamos aproveitar melhor aquilo que a gente está gastando e colocando. Então, o sonho é um aproveitamento do fertilizante de 100%, né, porque a gente perde muito. Olha, a gente perde 50% do fertilizante nitrogenado, perde 85% do fósforo, perde 50%, 60% do potássio. Então, vamos maximizar isso, e isso pode ser para um micro-organismo. Temos os solubilizadores, né, então a gente está estudando, porque a gente, por exemplo, não tem potássio, mas nós temos umas rochas potássicas, pouco solúveis, então estamos estudando solubilizadores. Então, um conjunto que pode realmente contribuir para a gente usar o mínimo possível. Agora, em termos agrícolas, na soja, milho, não tem jeito, a demanda é muito grande, então o fertilizante sempre vai ter que ser colocado, mas quanto menos, melhor em termos econômicos e ambientais. No caso, não é a minha área controle biológico, né? Mas eu realmente acho que
a probabilidade de substituição dos químicos pode ser até maior do que na parte dos fertilizantes, mas não é só substituir, é todo um conjunto de práticas, de rotação de culturas, de manejo das culturas. Eu chamo tudo isso de controle biológico, né, que vai contribuir para, pelo menos, minimizar também o máximo possível os químicos. Então, eu acho que os dois têm que caminhar juntos, né, a parte dos químicos, por exemplo, de controle de pragas e doenças, tem que caminhar para moléculas mais amigáveis com o meio ambiente, formulações menos tóxicas. Então, também pode evoluir para ser produtos que vão ser necessários, né, não tem jeito, se surgem problemas muito drásticos, nós temos monoculturas, então tem que ser colocado, mas que eles também impactem menos o ambiente. É isso que a gente espera. Do mesmo jeito, a indústria dos fertilizantes está evoluindo para formulações que tenham menor perda, que tenha liberação lenta, né, liberação gradual, e daí com isso reduz as perdas. Eu acho que é isso mesmo, Mariângela. Na verdade, são várias vertentes e o biológico ele entra como mais uma ferramenta. E uma ferramenta com um valor muito grande, porque ele não é só naquele momento que ele age. A matéria orgânica que fica, a microbiota do solo, né, a saúde do solo, tudo isso nós temos como reflexo. Então, para os próximos cultivos, a gente sabe que tem um benefício e que esse benefício ele é visível para as próximas culturas, né? O que a gente observa, na verdade, embora a gente está discutindo tudo isso, o caminho como foi, hoje, como é a indústria, que tipo de mercado, que tipo de produto que nós temos no mercado, ainda assim, a gente observa que a adoção, ela não cresce, a adoção pelos agricultores não cresce na mesma escala do que a indústria tem feito, do que a indústria tem buscado. O que você consegue traçar um paralelo? Por que acontece isso? A indústria percebeu e cresce muito rápido, e a adoção ainda na agricultura desses micro-organismos benéficos, ela não tem sido tão tão grande conforme nós imaginávamos que seria. Você consegue traçar um paralelo? Por que isso acontece? Ellen, eu acho que nos últimos 2 anos estourou realmente a adoção dos biológicos, que até está fugindo até um pouco do controle, né, porque até alguns produtos sem qualidade começaram a ser utilizados, mas então eu acho que a adoção tem sido muito grande, a procura tem sido muito grande também. O que eu vejo por exemplo, você pega um produto como a base dos bacilos de fósforo, ele realmente já está, esse ano se prevê até 6 milhões de doses, entendeu? Então, isso em 4, 5 anos, é muita coisa, é muita adoção. A parte também, os azospirilo, a inoculação da soja, 80% dos agricultores, a maior taxa do mundo. O que a gente vê como problema? A adoção em poucas culturas, tá? Então, são aquelas culturas, mas isso não é um problema só, a gente enfrenta um problema grave também no suprimento da tecnologia para os agricultores. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso feijãozinho, né, de cada dia. O feijãozinho de cada dia, a gente tem bactérias, que foi investido muito de pesquisa brasileira, foram aí décadas investindo, a gente tem estirpes que são altamente eficientes para fixação de nitrogênio do feijão. Se hoje a nossa média nacional patina ali nos 1.000 quilos por hectare, os nossos ensaios em todo o Brasil, a gente tem vários ensaios,
comprovam 3, 4 mil quilos por hectare com zero de fertilizante nitrogenado, só com as bactérias. Então, é uma tecnologia que custou caro para o país, que foi feito com pesquisa pública e que está disponível aos agricultores. Só que hoje no mercado a gente enfrenta um problema, teria aí um mercado para 200, 300 mil doses para o feijoeiro, né? Mas o que a gente encontra? Como o nosso mercado é da ordem de milhões, entendeu? Hoje a gente está superando mais de 100 milhões de doses de inoculante comercializada por ano, só que 95% ou mais só Rhizobium Z ou Azospirillum, né? Basicamente para soja, né? E um pouco para o milho. O que a gente encontra? A gente não consegue encontrar no mercado uma indústria que queira produzir para um feijão 300 mil doses. Então, a gente tem vários agricultores que ligam, que querem. Se a área é pequena, até a gente produz aqui e fala, não, a gente vai produzir para não desanimar. Mas então a gente também tem essa parte do negócio, sabe, que a gente está limitado. A gente tem, que nem eu falei, tem resultados fantásticos com amendoim forrageiro, com alfafa, que pode fixar mais de 500 quilos por hectare, mas a gente não tem indústria interessada em produzir doses menores, que abririam o mercado para outros agricultores, vendo esses resultados começarem a usar. Então, hoje o mercado de biológicos, e eu acho que é mais ainda para controle biológico do que para inoculante, hoje é soja, milho, e começando com cana-de-açúcar, um pouquinho para o trigo, só porque o mesmo inoculante do milho pode ser usado no trigo. Não tem outras coisas, sendo que a gente tem muitas ofertas da pesquisa para várias culturas. E também você vê a parte dos defensivos agrícolas, a mesma coisa, a maior parte, mais da metade é para soja, né, milho. Então, é uma pena que a gente esteja desperdiçando isso que a pesquisa já tem para o agricultor. Eu acho que talvez, Maria Ângela, também a parte de registro de produtos no inoculante, você registra sobre cultura e ela tem que ser expressiva para poder compensar aquele registro, pode ser um gargalo, né? Não, mas nesse caso, Ellen, no caso dos risóbios, você vê, nem tem essa limitação, porque no caso dos risóbios não é preciso fazer nenhum teste. Se for com essas estirpes recomendadas, o registro custa zero, e o agricultor, para outros micro-organismos que não sejam risóbios, pode exigir algum levantamento, mas para risóbios, esses que a gente tem recomendado para 100 leguminosas, aí, incluindo o feijoeiro, o registro custa zero e não precisa nenhum experimento, quer dizer, é só realmente a pessoa ou a indústria produzir. Maria Ângela, e aí nesse cenário todo que nós estamos vendo, de desenvolvimento da indústria, do uso maior, né, de biológicos na agricultura, a gente viu surgir um mercado on-farm na produção de inoculante, que são aqueles produtos desenvolvidos dentro das fazendas pelos próprios produtores. Na sua visão, essa prática é uma tendência que vem ampliar o mercado ou ela deve ser vista com preocupação? Olha, do ponto de vista científico, eu falo que eu fico com cabelos brancos, tá, disso, eu tenho visto coisas que eu fico realmente extremamente preocupada, já explico por quê, mas para mim me intriga, sabe, que eu vejo, assim, uma explosão, né, dessa busca por esse on-farm, e daí, mas por outro lado eu vi um estudo que foi feito pela CropLife, né, e que eles mostram lá que a tendência seria ficar em 20%, de subir até atingir 20% do mercado e depois estabilizar, né. Para mim, o negócio está indo exponencialmente. O que como meu lado ao lado da pesquisa, né, eu acho que seria fantástico se
todo mundo conseguisse produzir. Mas eu sou professora de microbiologia, né, eu sou microbiologista, e sei como é difícil você crescer micro-organismos, e sei, sem dúvida nenhuma, que é impossível isso que eles preconizam para os agricultores, que pode ser feito, que é fácil. Por exemplo, um meio de cultura universal. Isso aí, quem estuda microbiologia e conhece, trabalha com vários micro-organismos, a gente tem uma coleção aqui na Embrapa Soja, hoje a gente tem mais de 4.500 micro-organismos. Cada micro-organismo tem uma exigência nutricional específica. Para você ter ideia, a gente demorou uma tese de mestrado de um aluno para desenvolver uma formulação que conseguisse crescer o Bradyrhizobium e o Azospirillum na mesma formulação, porque as exigências nutricionais são diferentes. Por exemplo, o Azospirillum precisa do ácido málico, ele não cresce no glicerol que cresce o Bradyrhizobium. Então, você tem que fazer uma combinação disso aí. Então, não existe isso que eles falam assim, não, é só um meio que são com componentes que você sabe que muitos micro-organismos não usam aquela fonte de jeito nenhum, que serve para tudo, eles falam que serve para qualquer micro-organismo. Então, isso aí não é verdade. Outra coisa, a taxa de crescimento. Pegando essa mesma tese de um orientado nosso, a gente viu que era impossível ter o inoculante com os dois. Por quê? Porque o Azospirillum, a taxa dele de multiplicação é muito mais rápida, o dobro da taxa do Bradyrhizobium. Então, a gente tinha que começar a crescer o Bradyrhizobium e depois de 2 dias colocar o Azospirillum para chegar numa formulação que no fim tivesse os dois. Então, imagina você tendo bacilos que cresce super rápido e domina o meio, junto com um brad que cresce super lento e é muito específico em questões nutricionais. Então, existem todas essas dificuldades metodológicas. Esterilidade. Então, esterilidade é tudo. A gente aqui trabalhando em capela de fluxo laminar, com luz UV para esterilizar tudo, às vezes acontece contaminação. Imagina nesses sistemas que a gente vê que são abertos, que eles abrem os fermentadores e tudo. Não tem condição, isso realmente contamina. E a comprovação disso é que todas as amostras que a gente tem conseguido no mercado, ou enviados, né, não no mercado, enviados que estão aí, né, que agricultores enviam para a gente, ou consultores, ou pessoal da extensão envia para a gente coletado nesses on-farms, todos são caóticos, né, não tem os micro-organismos que eram para ter, tem vários que não deveriam estar lá de jeito nenhum, que são patogênicos, inclusive ao homem. Então, é uma coisa que preocupa. Então, existem, hoje a gente vê 2 tipos de on-farm. Se você pega uma fazenda como a Bom Futuro, como a SLC, sim, eles têm condição de fazer, porque eles podem contratar vários profissionais, eles têm uma demanda que é maior do que o que muitas indústrias aí do mercado produzem. Então, isso aí eu já não classifico como on-farm, eu classifico já como industrial. Mas agora, a grande maioria dos agricultores que a gente vê que estão montando on-farm não são fazendas grandes e é uma ilusão pensar que podem produzir, e não tem como evoluir, entendeu? Não tem como evoluir, muito pelo contrário, esse equipamento que eles estão comprando vai passar a corroer, vai ser mais difícil ainda manter a esterilidade. Então, infelizmente, eu acho que isso aqui foi uma invenção brasileira, tá? Não existe em nenhum outro lugar do mundo, e a gente não pode confundir isso com a agricultura orgânica e os produtos feitos na agricultura orgânica, é um outro departamento totalmente diferente. Eu estou falando on-farm para aplicar em soja, milho, para aplicar em monoculturas e sistemas convencionais. Não vejo nenhum futuro e muita preocupação em relação a isso.
E, ademais, né, a legislação também está andando para trás, então está muito nesse caminho de querer ir rumo para o autocontrole. E eu acho que a gente teve agora a experiência, né, a triste experiência, né, que a gente viu de autocontrole. O Brasil não está preparado para o autocontrole. Então, a gente viu aí na terra dos Yanomamis, né, a extração do ouro, os agricultores os garimpeiros faziam, né, autodeclaração de que estavam tirando ouro legalmente, e a gente viu o desastre que causou. Então, uma autodeclaração de que está tudo bem, sendo que você não é microbiologicamente preparado para saber se está tudo bem, não vai adiantar. Para quem entende um pouco de microbiologia, né, Mariângela, percebe que a coisa não é tão fácil assim, né? E aí a gente tem duas coisas caminhando em paralelo. A gente tem o on-farm e, paralelo, a gente tem a outra ponta da indústria, que são os biológicos de alta performance, que vem de uma seleção criteriosa, que vem de uma formulação mais eficiente. Então, assim, há 30 anos atrás, como eu estava falando, a gente não tinha essa expressão do mercado de biológicos, nem essa confiança. Era usado numa agricultura mais alternativa. E de 30, 40 anos para cá, esse mercado cresceu muito. Você acha que, assim, na sua leitura, o mercado on-farm, ele gera algum risco de credibilidade, né, sobre essa ação dos biológicos, de tudo isso que nós já conversamos, isso que foi construído ao longo do tempo? Sim, é a nossa grande preocupação. Por quê? Porque quando a gente lança uma estipe, por exemplo, que foi o caso do azospirino, que é o caso dos bacilos agora de fósforo, que é o caso das próprias estipes de soja, o que é? A gente faz toda uma experimentação em todo o território nacional e sabe que aquela estipe colocada de modo só elas, entendeu? Num substrato estéril, a gente ajusta a dose, entendeu? Que é de extrema importância. E a gente lança todo um pacote tecnológico, não é ali só aquele micro-organismo, é todo um pacote de identidade do micro-organismo que foi selecionado, né, de formulação, de dose, de época de aplicação, entendeu? Então, funciona por quê? Porque tem ali 10, 15 anos de pesquisa em cima daquilo para recomendar aquilo, e a gente tem certeza que vai funcionar. E tudo que tem hoje no mercado, que saiu desse pipeline sério de pesquisa, funciona e o agricultor acredita. Agora, o que acontece, que a gente tem visto, por exemplo, no on-farm? Muita gente vai lá, compra o produto da indústria e usa como pré-inóculo nesse meio de cultura que eu falei que nem, sabe, que às vezes é um melaço, é uma coisa que não tem nada a ver, que o micro-organismo nem vai usar. Então, ele usa, por exemplo, o produto comercial como starter para a produção dele. E daí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, não vai funcionar, ele vai falar, o produto que eu usei como inóculo, que era o comercial tal, que não funciona. Ele não está vendo que não é aquele produto que não funciona, é o que ele produziu que não funciona. Além, né, de ser uma pirataria, né, porque isso para mim é uma pirataria, né, você usar um produto comercial para fazer o seu, né, as pessoas falam, mas iogurte, queijo, não se pode misturar as coisas, entendeu? Então, além de ser uma deslealdade com o setor privado, que também está investindo, né, gerando emprego, paga imposto, desenvolvimento industrial, e paga pesquisa também. Hoje o setor privado tem contribuído muito com dinheiro para pesquisa, né? Além disso, o produto não vai funcionar e pode vir então, a entrar no descrédito se aquilo funciona ou não. E não é só o micro-organismo. Por exemplo, o azospirino, essas estipes que a gente viu que ela sintetiza muito fito-hormônio. Fito-hormônio o quê?
é maravilhoso até o X. Se passar com X mais 1, em vez de ele promover o crescimento, ele inibe o crescimento, tá? Então, fito-hormônios funcionam assim. Então, a gente fez uma série de experimentos e lançou a tecnologia que nesse tipo de formulação, com essa concentração de bactérias, então você pode usar azospirina. Uma dose se for na semente e 2 se for no suco. Não pode passar disso. 2 doses no suco seriam 200 ml por hectare. Então, eu vejo aí o pessoal falando assim, não, olha, coloca aí 5 litros desse on-farm que tem azospirino por hectare. É que, graças a Deus, não tem o azospirino lá, tá? Porque se fosse, mas a gente já teve relato também, sabe, de que, o que está acontecendo, inibiu o crescimento da planta? Inibiu porque usou muito o micro-organismo, porque a dose como eu falei, ela é todo um pacote tecnológico. Não é só uma estirpe, é tudo que conta, estirpe, formulação, dose, época de aplicação. Esse mercado é um mercado, assim, às vezes é difícil de entender, não é receita de bolo, né, Mariângela? Não é simplesmente você pegar um micro-organismo numa placa de Petri e levar para o campo e observar o que acontece, porque como você relatou, o efeito ele pode ser excelente, mas dentro de um estudo e dentro de uma recomendação. E fora isso, ele pode não ser tão eficiente quanto se imagina. Então, a gente pode voltar a ter a história de 30, 40 anos atrás, quando a gente não tinha esses produtos de alta performance, alguns, né, como é o caso dos produtos da Índigo, um tratamento de sementes, que você leva uma quantidade menor, mas mais eficiente de micro-organismo. Então, a gente teve um desenho durante esse tempo e está vendo o reflexo disso quando as pessoas utilizam de maneira correta na agricultura, e a gente desconhece esse mercado paralelo, como ele vai ser e que tipo de efeito que tem causado, né? Meninas, infelizmente estamos chegando ao final dessa aula que foi o nosso episódio de hoje. Mas antes de encerrar, Mariângela, você tem uma vida inteira dedicada ao trabalho de pesquisa e extensão de biológicos. Eu gostaria que você trouxesse o embasamento para o produtor rural que está ouvindo a gente, que ainda não aderiu ao uso de produtos biológicos, que ele passe a confiar na aplicação como uma forma de aumentar a produtividade e rentabilidade. Sim, olha, eu acho que das dificuldades nascem as grandes oportunidades. Um exemplo claro de dificuldade que a gente sempre encontrou foi o nitrogênio fertilizante na soja. A gente tem mais de 300 ensaios de campo em todo o Brasil, em todas as condições que você possa imaginar, já aplicamos, não tem resposta. Por quê? Porque nossa pesquisa foi muito boa e as nossas bactérias conseguem fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa se o agricultor usar boas práticas de inoculação, né? Mas ele sempre fica lá porque aparece um vendedor e fala, não, mas coloca aí só 30 quilos, que daí vai ter o teto. Não vai ter. Então, essa dificuldade que a gente está passando de fertilizantes químicos muito caros, falta de defensivos agrícolas no mercado, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem do agricultor acreditar um pouco mais na pesquisa e realmente verificar que os biológicos podem trazer todos esses benefícios que a pesquisa garante para ele. Mas claro, né, que nem eu falei, hoje a gente já não fala mais, no caso dos produtos que eu trabalho, né, os inoculantes, a gente não fala mais em inoculantes, em inoculação, a gente fala em boas práticas de inoculação, é todo um conjunto que ele tem que adotar para ter os resultados favoráveis e vamos para os biológicos que a coisa está prometendo cada vez mais. Muito bom, muito bom. Queria agradecer muito a participação, a disponibilidade de vocês para conduzir aqui essa conversa. Ellen, alguma mensagem final para o nosso ouvinte? Eu acho que a Mariângela, ela deixa a melhor mensagem, né? As dificuldades, elas fazem realmente aparecer muitas oportunidades. Eu acho que o mercado de biológico,
tendo esse crescimento visível que a gente tem vivenciado, e muitas coisas ainda estão para ser descobertas, para ser utilizadas na agricultura, e eu acho que isso tudo agrega tudo que a gente busca em termos de qualidade de vida, em termos de equilíbrio de ecossistemas, de meio ambiente. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para ser desenhada, e eu olho com muito bons olhos o futuro nesses termos. Muito bom, queria de novo agradecer aqui a presença de vocês, agradecer o bate-papo. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro, é questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.